Muito boa tarde. Nesta edição do Em Destaque vamos abordar a eterna problemática em torno do aterro sanitário do Sobrado no concelho de Valongo. Antes disso vamos ver uma reportagem feita no local com a assinatura do Novo Canal. Problemas gerados pelo aterro do Sobrado continuam sem resolução à vista. Depois de vários anos de controvérsia, esta é uma matéria ainda envolta em polémica. De um lado temos a Associação Jornada Principal, que reclama das condições prejudiciais para a saúde provocadas pelo aterro e da passividade das entidades responsáveis. Também a Câmara Municipal de Valongo se tem manifestado contra a existência daquele aterro. Do outro lado temos a Reci Valongo, a empresa proprietária do aterro, que garantiu já publicamente não haver incumprimentos na gestão do aterro sobrado e que cumpre todos os requisitos legais e normativos. Mas, se assim é, a população quer saber porque é que continua a existir um cheiro nauseabundo a centenas de metros de distância do aterro, queixando-se de pragas de roedores e de insetos. A Associação Jornada Principal afirma que é a saúde pública que está em causa e não compreende porque é que as entidades públicas nada fazem após várias denúncias e missivas enviadas à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e mesmo ao Ministro do Ambiente. O Novo Canal deslocou-se à Vila de Sobrado para auscultar a população e tentar perceber o que é que não está a funcionar. É insuportável. Só quem aqui vive é que pode ver aquilo que é. É o cheiro, aquilo é um cheiro, pronto, mesmo com as portas fechadas, dentro de casa, com tudo fechado, o cheiro entra para dentro. Nós não aguentamos mais. Além disso, os insetos que não existiam e agora existem. Está aqui assim um que não me mordeu aqui, foi agora da segunda-feira. O som começa a escorrer logo da pele abaixo. Insetos que eu nunca na vida vi daquilo, e agora há, além dos mosquitos, insetos bem para as plantas, para o jardim, e onde lá em todos os lados toda a gente se queixa. Há pessoas que têm que ir para o Hospital São João tomar antibióticos porque aquilo infecciona. Eu tenho um sobrinho meu que acontece isso diariamente, ele não pode vir ao quintal, que infecciona logo os próprios insetos, mordem, e ele tem que ir para o hospital. E quem diz ele, muitos mais que a gente às vezes até nem sabe quem. Há muita gente por aí. A associação está preocupada. Entretanto, foram feitas várias fiscalizações. Exatamente, foi criada uma comissão de acompanhamento na qual nós queríamos fazer parte. Não nos deixaram, disseram que as pessoas que nós queríamos meter na comissão de acompanhamento não eram da área. Estamos a falar de um engenheiro ambiental, dois neste caso, um faz parte da associação, outro não, que ia colaborar com a associação, e não nos deixaram pertencer. Entretanto, essa comissão de acompanhamento, a última, durou 2 meses e pouco, nunca mais houve nenhuma participação à associação. Exatamente, e por isso não sabemos se existe acompanhamento da parte das autoridades. O que a gente sabe é que os cheiros continuam, os insetos agora no calor vai piorar, que nós infelizmente já estamos habituados no calor a ver mais insetos, e pronto, e a associação o que diz fazer e o que promete fazer é lutar contra isto, que realmente é uma vergonha. A questão dos insetos, diz-se que não tem nada a ver com o aterro? Sim, a Reci Valongo afirma que são declarações públicas, que os insetos são um problema da poluição do Rio Ferreiro. O Rio Ferreiro atravessa imensas freguesias e só os soberadenses é que se queixam. E são centenas as imagens que temos e que nos fazem chegar, e diariamente, infelizmente no verão, é mais frequente, como é óbvio, com o calor, mas chegam-nos todas as semanas imagens de receitas, medicamentos e de picadas de insetos que infectam e têm que ser tratadas no hospital. Pertence à associação? Não, eu sou morador, moro mais ou menos a 1 quilómetro do aterro. Também sinto os cheiros, tudo que já foi falado aqui, que é uma realidade, é sentido por toda a gente, e o mais choca nisto é como é que é possível, se há licenças, como é que é possível passar licenças quando o impacto ambiental e para a população é tão evidente. Basta cá ver que é muito evidente. Não consigo perceber como é que se passa licença. Se há uma população inteira a queixar-se de forma tão evidente nas caminhadas, nas vigílias, em buzinões, na televisão, nos meios de comunicação social, nós queremos que o Sr. Ministro nos mostre o estudo que
o Ministério do Ambiente fez ao ar, as análises ao ar, à água, para realmente provar que nós não temos razão. Não sabemos. Todos o Sr. Ministro disse que havia irregularidades naquele aterro, graves. Até hoje ninguém sabe quais são. Portanto, Mas ele disse publicamente que já estariam sanadas, que houve várias fiscalizações. ele não disse quais eram as criaram, irregularidades. criaram após ele dizer que haviam irregularidades, foi quando foi criada a tal comissão de acompanhamentos E ainda não divulgou nada? A comissão de acompanhamento foi para branquear. Porquê? O que a comissão de acompanhamento, portanto, o resumo e o resultado dessa comissão de acompanhamento era obrigar a empresa a fazer o que deviam fazer antes, diariamente, a cobrir os resíduos com terra, com X centímetros de terra, realmente tinham lá pneus, a furar os pneus para que não fosse um criadouro de insetos, mas isso era o que a empresa já devia fazer. Portanto, medidas concretas e que realmente viessem melhorar, não houve nenhuma. Em minha casa, os cheiros, não digo que sejam permanentes, mas a qualquer hora do dia, se eu descer à garagem, sinto perfeitamente que realmente esteve algo de químico dentro de minha casa. De manhã é todos os dias. Aliás, eu também desloco-me para um local aqui também perto nas redondezas, para um escritório, e chego lá e tenho os mesmos odores. Portanto, é horrível de manhã, tenho que abrir e arejar tudo porque é insuportável. E muitas das vezes tenho que fechar novamente porque realmente o cheiro que estava dentro de casa passa a estar cá fora e automaticamente, quer dizer, é insuportável. Não se pode estar aos cheiros de químico. Aliás, eu nem digo que sejam químicos, é qualquer coisa que realmente incomoda e quer dizer, quando incomoda deve fazer realmente mal à saúde pública. Pronto, é nisso que nós contestamos a deposição de qualquer tipo de lixo que nós não sabemos. Portanto, se fazem tanto o apelo para reciclar, chegam ali com os caminhões, descarregam e enterram, portanto, não sei que tipo de aterro. A promoção que Portugal dá à imagem lá fora no estrangeiro está vista aqui pelo menos neste aterro, que realmente, quer dizer, somos uma coisa para fora, mas para dentro mostramos completamente a indiferença, portanto, àquilo que realmente se pratica. É a mesma coisa também em sua casa? Sim, eu vivo a cerca de 600, 700 metros do aterro. O cheiro é insuportável, é insetos por todo o lado, é impossível andar na rua a partir das 4h30, 5 da tarde, porque não se aguenta o cheiro e é bichos por todo o lado. E então o que é que defende em relação a este aterro? Que encerre ou que arranje condições de funcionamento em que as populações possam ter uma vida com qualidade? Ao ponto extremo a que isto chegou, unicamente que encerre. Também defende isso, não? Exato. Até porque não sabemos até que ponto eles continuam a trabalhar, se irão trabalhar legalmente, cumprir aquilo que é a lei. Isto, a associação tem sido uma luta desde o início. Nós primeiro tentámos perceber, dentro da população de Sobrado, se estavam connosco. A primeira aparição da associação foi uma caminhada na qual juntou 1.200 pessoas, da vila de Sobrado e vilas Alfena, pronto, por aí. E nós tentámos perceber quem é que estava do nosso lado. E depois, a partir daí, tem sido uma luta constante até chegarmos ao dia 2, que temos tido algumas vitórias, mas também temos alguns sabores, e é isso que nós estamos aqui a continuar a lutar para que realmente conseguíssemos fechar o aterro. Um aterro destes nunca devia ter sido licenciado a esta distância da população, das escolas. Como eu disse, tem uma escola a 300 metros, as poeiras ali no ar do que enterram, do que partem, são constantes. Ainda ontem ou esta semana tivemos uma orientação da DGS para ficar dentro de casa devido às poeiras, e os sobradenses continuam a padecer, continuam a morrer aqui. A associação já existe em termos jurídicos, não é? Já foi constituída, já tem quase 2 anos de existência. Estas entidades não deveriam dar-vos respostas mais concretas? A última resposta que nos deram foi há cerca de 2 meses. A CCDR reencaminhou-nos um e-mail a dizer que, perante a pandemia, existem outras prioridades. Só que a pandemia não está cá há 2 anos. E a única resposta que obtemos é que a pandemia é a culpada de tudo. E, independentemente de existir pandemia ou não, eles deviam Pediram-vos para ter mais calma neste momento? Não nos pediram para ter mais calma. Nós alertamos, nós à medida que vamos avançando, vamos
tentando perceber o que é que eles recebem e vamos tentando comunicar à CCDR, e a última resposta foi que perante a pandemia eles não tinham muitos meios e que havia outras prioridades. O pároco da freguesia de Sobrado compreende a frustração da população e considera que a terem que suportar a existência daquela infraestrutura, então deveriam ser criados benefícios para aquela freguesia. Claro que, sendo eu pastor desta gente, eu tenho que estar a favor deles, não é? Só que também tem outras implicações que eu acho que não pode passar despercebido. Nós queremos que isto se encerre, claro, temos também de tomar consciência que isto tem que ir para outro lado qualquer. Mesmo que venham lixos de fora, como dizem, pois acredito que venham. De qualquer das formas, o dinheiro também que vem também não sabe bem, não é? Porque vai para outras coisas. Sim, eles colocavam o problema para o outro lado. E não me parece que as autoridades também não tenham benefícios com isso, porque se o lixo vem para cá, para quem é que vai o dinheiro? Não é? Nós não podemos deixar de pensar nessas coisas. O que seria bom é que, se nós temos que aguentar isto aqui, também tirássemos benefício disso mesmo. E como eu também defendo os direitos daqueles que me estão entregues, também luto pelas suas comodidades. Mas o Sr. Padre considera que, uma vez que estão a passar por estes transtornos todos, a população de Sobrado deveria tirar daqui alguns benefícios? Claro, isso mesmo. Penso que sim, a freguesia devia beneficiar com isso. Se não tiram, então beneficiem a freguesia com coisas que sejam em seu benefício. Não me parece. Também defende uma maior fiscalização, até por causa dos maus cheiros, tudo isto devia ser controlável. Sim, pois claro, se nós temos que aguentar com isto, então que ponham isto em condições, não nos trazer malefícios, não é? Pois os cheiros, esses insetos todos, e esta bicharada toda que por aí pode originar, não é? Pois que nos preservem disto. A população de Sobrado, com apoio da Associação Jornada Principal, poderá vir a intensificar os protestos contra o aterro de Sobrado em Valongo, que há vários anos é contestado. A via judicial poderá ser a solução. Enquanto isso, o baloiço colocado pela Associação na Serra do Val de Cobra, em Sobrado, vai servindo para chamar a atenção de quem por lá passa para a existência daquele aterro. Encontramos aqui neste baloiço propositadamente colocado pela Associação Jornada Principal, nesta Serra de Val da Cobra, em Sobrado, com esta paisagem magnífica, onde se vêem várias freguesias, mas também o aterro sanitário, como disse, foi aqui propositadamente colocado. Depois desta reportagem, vamos então tentar perceber o que é que se passa com o aterro sanitário de Sobrado. Comigo em estúdio está o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e via Zoom temos Diogo Oliveira, da Associação Jornada Principal, constituída em maio de 2019, precisamente para lutar pelo encerramento deste aterro. Foram convidados também a participar nesta edição do Em Destaque a empresa que está a gerir o aterro, a Reci Valongo, que após contactos com o Gabinete de Comunicação enviou uma mensagem a dizer não pretender participar, pelo menos desta vez. A CCDIR, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte, foi contactada também para o efeito, para participar nesta edição, mas decidiu simplesmente nada dizer. Vamos então começar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Depois de anos em luta constante contra a existência deste aterro, não é natural que as entidades praticamente ainda nada tenham decidido ou não tenham feito alguma coisa em relação a esta contestação, por exemplo, da população, as entidades competentes para o efeito. O Sr. Presidente vê com naturalidade este silêncio das entidades competentes? Bem, boa tarde ao Novo Canal, cumprimentos também ao engenheiro Diogo Oliveira, da Associação, a ele e a todos os membros da Associação, conheço bem,
representam a população de Sobrado e têm vindo também connosco a lutar pela defesa de um ambiente com qualidade, de qualidade de vida e, naturalmente, isso é sempre de destacar. Eu quero felicitar o canal por debater esta temática. Repare, isto é um equipamento, isto não é um aterro sanitário, estamos a falar de um aterro de resíduos industriais, que foi decidido instalar ali no concelho, foi antes de eu ser eleito presidente do município. A meu ver, sempre o disse, foi uma decisão errada, portanto é uma decisão que envolveu não só a Câmara Municipal, mas também as entidades que permitiram, digamos assim, ter as licenças para estar a operar como tal, quer a Agência Portuguesa do Ambiente, quer a CCDR, e portanto, a partir de determinada altura, é público, começaram a surgir conflitos ligados, digamos assim, aos odores, à presença daquela atividade, e pronto, e abriu-se um ciclo nos últimos anos de conflito entre a população e os representantes da população e aquela empresa. Quando me faz a pergunta, a resposta que posso dar é que ao longo destes últimos anos algumas coisas aconteceram, portanto as entidades atuaram, quer a CCDR, quer a IAPA atuaram também por pressão, digamos assim, da população e dos seus representantes, da associação, também do município. É preciso recordar que ainda está em vigor a proibição da deposição de resíduos orgânicos. E, portanto, isso, não tenho dúvidas nenhumas, foi o resultado da ação de constante luta por parte da população. Como eu lhe dizia, sempre em nome da lei, em nome da defesa da saúde, da qualidade de vida. Portanto, as entidades atuaram, e bem. E parece que tem sempre que pedimos, eu lembro-me perfeitamente, lembro-me muito bem, eu pedi nessa altura ao Sr. Ministro do Ambiente que determinasse uma inspeção, e ela foi feita pela IGAMAOD e deu resultados. E depois houve, digamos assim, agora, obviamente que há aqui um desejo da comunidade, que é no sentido daquela unidade não estar a funcionar, porque nós sempre dissemos que ela está mal localizada, que ela, digamos, foi autorizada à época por outra gestão autárquica, digamos assim, um aterro em cima do povoado, próximo também em cima de uma escola profissional. Tudo isso já existia previamente. E, portanto, naturalmente, à época já se percebia que estavam ali reunidas as condições para haver problemas. Mas houve aqui uma violação do plano diretor municipal na época? Eu acho que sim, mas não sou eu que vou determinar isso. Eu acho que sim, obviamente. Se me pergunta assim diretamente, eu estou convencido que sim. Mas isso terá que ser um tribunal a determinar, obviamente. E havendo, poderá... É porque eu pergunto isto, agora será difícil proceder ao encerramento daquela infraestrutura, tendo em consideração que a licença, julgo eu, que vai até 2026. A licença foi renovada, esse é um tópico que traz, e muito bem. Ela foi renovada entre 2017 e 2018. O engenheiro Diogo conhece também o processo. E nós, na altura, repare, de facto, estas matérias são complexas. A Câmara Municipal ainda não existia nessa altura a associação. E nós tivemos houve ali um período de alguns anos, em que eu próprio, como autarca, por várias vezes, está tudo documentado, pedi esclarecimentos, quer ao Ministério, quer à CCDR, quer às entidades, às várias entidades, porque existem várias entidades que, no fundo, atuam neste tipo de assuntos. E, portanto, eu lembro perfeitamente, o nosso Departamento Ambiental detectou que estava a decorrer um processo, digamos assim, de renovação das licenças, e nós participamos. Nós tínhamos, a Câmara Municipal tinha, a meu pedido, tinha realizado análises à água um ano antes. Porque havia... Porquê? É preciso perceber, porque as queixas da população começaram a partir de determinada altura a ser constantes, cada vez mais, e sempre com uma digamos, constância, e com elevada frequência também. Eu fui eleito Presidente de Câmara
em outubro, portanto, 29 de setembro de 2013, tomei posse em outubro. A partir de 2014, 2015, começamos a ter relatos com muita frequência. Eu próprio fui ao local e comecei a, digamos assim, a questionar as autoridades. Eu confesso-lhe que eu próprio, ninguém tinha bem a noção, quando foi licenciado este equipamento, em 2006, 2007, foi vendido a todos nós, a todos os cidadãos, na altura era autarca na Assembleia Municipal, foi-nos vendido como, digamos assim, uma coisa para valorização de resíduos. Foi, aliás, eu lembro perfeitamente, foi apresentado como um local muito importante para receber os resíduos de construção e demolição, porque na altura havia um boom da construção. E se assim fosse, não gerava os problemas que sim, porque atualmente tem. os processos os aterros, digamos assim, de deposição de resíduos de construção e demolição não têm cheiro, não é? Não atraem gaivotas. Não é? Mas a partir de uma determinada altura, esse aterro começou a operar mais cedo. Mas depois fomos, no fundo, surpreendidos com a outra atividade que lá se instalou e que começou a atuar. Portanto, mais tarde. Recebeu então. as licenças, sim, mais tarde, porque recebeu as licenças para operar a partir de 2012, que é digamos, a empresa que recebe os resíduos industriais. E nós, entre, como eu lhe dizia, 2014, 15, começamos a receber queixas. Eu fui ao local várias vezes, entrei em contacto várias vezes com o CEPNA e depois em 2016, foi em 2016, perante a insistência e também os maus cheiros e a minha preocupação, tenho muitas cartas escritas, eu pedi aos serviços do ambiente para fazer análise à água. E, portanto, nós tínhamos, quando o nosso Departamento do Ambiente descobriu, porque a lei não obriga a uma notificação às câmaras, o que é uma coisa um bocadinho estranha. A lei atual deveria dar pelo menos, ser obrigatório o parecer das entidades que representam a população, não é? Nós representamos a população, O que não as câmaras acontece, municipais e as juntas de freguesia. Nós participamos nesse processo porque o nosso Departamento do Ambiente é um departamento ativo, está atento a este e a outros casos. E então entendemos participar e participamos de forma qualificada. E nós, nessa altura, recordo-me perfeitamente, nós fizemos uma participação dizendo é um erro renovar as licenças. Ainda por cima, elas foram renovadas e foi ampliado o leque de resíduos, digamos assim, que poderiam ser depositados em sobrado, onde constavam os tais resíduos orgânicos. Agora tem orgânicos, Pronto. exatamente. E nós, nessa altura, nós escrevemos, isto está escrito, dissemos, não façam isso e não, designadamente, não autorizem a deposição dos resíduos orgânicos, porque sabíamos que iam causar conflito, iam ser uma fonte de conflito. Mas não foi isso que aconteceu. Nós nem sequer fomos informados da data em que foi renovada a licença e descobrimos depois, mais tarde, numa reunião de trabalho com o CEPNA, com a Brigada de Defesa do Ambiente, digamos assim, da Guarda Nacional Republicana. Ficamos muito surpreendidos. Confesso-lhe, fiquei profundamente revoltado nesse dia. É porque nem a Agência do Ambiente, nem a CCDR, nem a Agência Portuguesa do Ambiente, nem a CCDR contactaram nunca a Câmara Municipal no sentido de tentar perceber o que é que a autarquia pensaria sobre esta mudança de resíduos. É assim, no processo de licenciamento é preciso perceber como é que isto funciona. Estas entidades só funcionam, este tipo de atividades só existe se tiverem 3 licenciamentos. Se tiverem o licenciamento urbanístico, e isso depende das câmaras municipais, se tiverem também, além desse licenciamento, o licenciamento digamos assim, de operação comercial, que é disponibilizado, portanto, que é atribuído pela CCDR, e a licença ambiental, que é o título que lhes permite receber determinado tipo de resíduos. São estes 3 tipos de licenciamentos, exatamente, da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, são estas 3 entidades, a Câmara Municipal, a APA e a CCDR, que permitem que opere este tipo de negócios. Por isso, quando eu lhe dizia há pouco que primeiro abriu o centro de recepção dos resíduos de construção e demolição, abriu porquê? Porque esse licenciamento é mais rápido.
não exige, portanto, não é tão exigente como digamos assim, a operação de um resíduo de resíduos industriais. Por isso é que os resíduos industriais só começam a chegar a partir de 2012, que foi quando receberam, digamos assim, todas as licenças para poderem operar. E foi a partir daí, digamos assim... Eu lembro perfeitamente dos primeiros casos que nós tivemos reportados, eu vim aqui, eu tenho muito presente isto na cabeça, que foram relacionados com lamas, questões relacionadas com cheiro e lamas. Sim. O engenheiro Diogo provavelmente também se recorda. Parece-me que também. E esse é um assunto que surge mais tarde. Isso surge mais tarde. Os primeiros relatos que têm a ver com os odores tinha a ver com a questão da deposição de lamas. É evidente que pode haver outro tipo de resíduos. Nós não sabemos tudo. Repare, nós não sabemos tudo. Não sabemos exatamente o que é que lá foi depositado. Não sabemos. Vamos tentar saber então, agora através do engenheiro Diogo. Ser engenheiro, esta associação foi constituída em 2019, no fundo, para tentar responder aos anseios da população no que diz respeito ao encerramento deste aterro. Se este aterro estivesse a funcionar em devidas condições e que não houvesse estes cheiros, o ser engenheiro é da opinião que poderia ficar lá? Ou pelo contrário, querem a todo o custo o encerramento do aterro? Boa tarde, agradeço no fundo o convite ao novo canal, também dar aqui um abraço amigo ao Presidente da Câmara de Valongo, Dr. José Manuel Ribeiro, pelo seu forte empenho nesta causa contra o encerramento do aterro. Como disse bem, o nosso movimento, a nossa associação é a voz do povo de Sobrado. Nós fomos constituídos legalmente para ser, no fundo, a voz de Sobrado perante a CCDR e perante a Agência Portuguesa do Ambiente, porque, de facto, este aterro foi mal licenciado. A questão que me colocou, se o aterro trabalhasse de outra forma, se nós éramos a favor do aterro, se o aterro está mal licenciado, nós não podemos corrigir um erro com outro erro. Portanto, a vontade da população de Sobrado é sempre o encerramento do aterro imediato. Essa é a nossa vontade e é por isso que nós lutamos todos os dias para tentar, no fundo, junto às entidades competentes, alcançar o encerramento, porque é desejado pela população de Sobrado. Ou seja, engenheiro, mas a empresa tem recusado alguns aspectos do impacto que vocês dizem, e a população também diz, existir fruto do funcionamento deste aterro, os impactos na zona envolvente. E defende, e eu julgo que já está também a trabalhar nesse sentido, a instalação de equipamentos para valorização dos resíduos biodegradáveis. Tem havido alguma evolução nesse sentido, não tem? É o seguinte, a empresa, após esta forte contestação da população de Sobrado e do mediatismo que esta causa tem tornado a nível nacional e a nível internacional, foi de certa forma forçada a fazer um conjunto, ou implementar um conjunto de medidas que até à data da constituição desta associação não estava a fazer cumprir, como por exemplo a movimentação diária de terras, a recirculação do lixiviado não ser a céu aberto, teve também que fazer o encapsulamento da ETAL, que é a Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas. Tudo isto são práticas que a entidade, à data da constituição desta associação, não fazia e que a lei determinava que o fizesse, e que após a contestação pública, a Comissão de Acompanhamento que foi criada para fiscalizar o aterro, de certa forma, obrigou a entidade a que as implementasse. Ou seja, engenheiro, só uma questão, esta comissão de acompanhamento integra alguém da vossa associação? Isso é outra questão e agradeço a pergunta, que a pergunta acho que deve ser conhecimento geral, que a população foi excluída dessa comissão, ou seja, a entidade que criou a comissão de acompanhamento foi a CCDR, a CCDR excluiu a presença de 3 elementos na comissão, um elemento da associação, um professor do meio académico e o seu presidente de junta de freguesia de Campo Sobrado. Após, neste caso, e o seu presidente está aí, pode dizer que é verdade, a Câmara manifestou interesse, no fundo, algum descontentamento com esta decisão e fez, de certa forma, pressão para que a associação estivesse representada nessa associação. Algo que não foi aceite
Mas a CCDR fundamentou esta rejeição? Inicialmente, os fundamentos que eles utilizaram foi que os elementos propostos pelo município para incluir essa comissão não tinham capacidade técnica. O município solicitou à associação o currículo da pessoa que indicou e do professor, que tem mais capacidade técnica para estar presente nessa comissão, e após essa análise do currículo, a decisão foi não incluir os elementos na comissão e fizeram uma reunião fora das instalações da Recibo Longo, na qual convidaram um elemento da associação e o professor, neste caso da parte académica, para estar presentes unicamente naquela reunião, na qual nós pudemos colocar algumas questões aos técnicos envolvidos. O nosso espanto nessa reunião foi que algumas questões que foram colocadas aos técnicos eles não sabiam a resposta. Pronto, e isso é que é preocupante, ou seja, supostamente naquela sala estavam os técnicos da tutela que têm mais experiência a nível nacional para este tipo de situações, e os técnicos que estavam lá a representar o Estado português não tinham capacidade técnica para responder às perguntas que lhe foram colocadas. E isso aí é surpreendente, e a mim, como técnico superior do ambiente, fiquei estupefacto com o grau de conhecimento dos técnicos envolvidos. Mas já há resultado do trabalho desenvolvido por esta equipa ou não? Já há alguns resultados? Olha, sinceramente não sei, porque supostamente o último relatório saiu em março de 2020, a partir daí não tivemos mais notícias da Comissão de Acompanhamento. Nós fizemos um e-mail muito recente à CCDR, a perguntar, de certa forma, se a Comissão tinha terminado funções em março de 2020. A resposta que nos deram foi que não, mas daí em diante nunca mais tivemos nenhum tipo de resposta da parte da Comissão de Acompanhamento. Sr. Presidente, a Câmara Municipal faz parte desta Comissão de Acompanhamento. Sim, e nós, como foi dito pelo engenheiro Diogo, nós, desde o início, aliás, fomos nós que propusemos os dois elementos, que era o engenheiro Diogo Oliveira, que é técnico do ambiente, e o senhor professor Gerner, que é uma pessoa reputadíssima da academia, que já participou exatamente noutro tipo de comissões do género. Mas na altura não foi aceito, não éramos nós que determinávamos, digamos assim, a constituição da comissão. Foi, no fundo, registamos o protesto. E voltamos há pouco tempo a esta questão. O engenheiro Diogo está recordado. Nós temos esta política. Desde o primeiro dia em que reuni com esta associação, na altura ainda não era a associação, eles pediram para falar comigo, recebi-os, e pedi-lhes uma coisa, sim, duas coisas. E o engenheiro Diogo recorda-se bem, que foi haver total transparência, e na altura forneci-lhes um dossiê que os surpreendeu, porque a população não sabia do trabalho que estava a ser feito, e pedi-lhes também para não partidarizarem esta questão. Aceitaram, e desde então tem sido este relacionamento. Nós, qualquer tipo de comunicação que temos com as autoridades, damos conhecimento à associação. Mas esta comissão de acompanhamento já reuniu, já trabalhou, já fez alguma coisa? A comissão de acompanhamento é, digamos assim, coordenada pela CCDR. Sempre que havia reuniões, nós participávamos através da nossa chefe de divisão do ambiente e, tanto quanto sei, desde o último relatório não voltou a reunir, ou seja, conforme... Mas qual vai ser o papel desta comissão? Estas comissões são comissões previstas, a lei prevê a existência destas comissões. Havia ali um problema, havia ali um conflito, existe um conflito. Na altura, o engenheiro Diogo dizia bem, esta comissão, um dos contributos que deu, e isso é muito importante, é que até à existência desta comissão, percebeu-se que o operador económico não cumpria tudo o que estava determinado na lei. Portanto, a verdade é que um dos resultados desta comissão foi exatamente passar a cumprir aquilo que já o devia fazer sem a necessidade de existir uma comissão, como é óbvio. Depois, entretanto, houve outras coisas, já lhe referi, houve outras coisas como a última inspeção da IGAMAOT, que é a Inspeção Geral do Ministério do Ambiente, que determinou que existia de facto um problema e levou à decisão da proibição da deposição de resíduos orgânicos. Neste caso, estou a referir-me ao aterro em Sobrado. Portanto, mas desde então não tem havido nenhuma reunião. Julgo que o
o engenheiro Diogo também que acompanha tem a mesma informação, nós pelo menos não temos sido convocados para qualquer reunião. Sr. Engenheiro Diogo, falava-me há pouco que houve a violação do plano diretor municipal em termos de licenças, que nem tudo correu conforme o que está estipulado pela lei, e que houve efetivamente a violação do plano diretor municipal. E uma questão que se coloca aqui, que tem a ver não só com o impacto que uma infraestrutura destas tem na zona envolvente, é também nos solos e nas linhas de água, quer as da superfície, quer as nascentes. A população local, por aquilo que soube e na reportagem que fiz, está a contestar muito este aterro, também pelo facto de que usava muito aquelas águas, não só para o seu trabalho de agricultura, como até consumiam, o que agora não podem fazer. De facto, o aterro foi implementado numa zona que o PDM não era zona industrial, ou seja, o PDM naquele espaço era considerado uma zona de exploração florestal, e existiam, e é verdade, linhas de água, tanto de superfície como superficiais, na qual, com a construção do aterro, essas linhas de água tiveram, de certa forma, de ser intervencionadas e desviadas do seu curso natural. Nós estamos atentos, temos feito com muita frequência análises às linhas de água, para tentar identificar algum foco de contaminação. Existe, de certa forma, também uma preocupação muito grande, neste caso dos habitantes de Sobrado, em fazer chegar sempre alguma coisa que surja fora do normal, fazem chegar à associação fotografias, vídeos, e nós estamos atentos e temos sempre que identificarmos alguma potencial situação que, na nossa opinião, possa não ser normal, nós de imediato notificamos o CEPNA dessas situações. Depois o CEPNA dá o devido seguimento e os processos depois não são públicos, no fundo o Ministério Público é que tem esse controle, não lhe posso afirmar ou dizer se há ou não contaminação, porque nós não temos nenhum laboratório em Sobrado ou na associação que permita, de certa forma, aferir se essas águas estão ou não estão contaminadas. Aquilo que fizemos uma ação conjunta com o município de Valongo em 2020 foi, nessa reunião que tivemos com a Comissão de Acompanhamento, tivemos conhecimento que a entidade, neste caso exploradora do aterro, pediu à ARH Norte para fazer um pedido de descarga de águas lixiviadas tratadas na Ribeira do Vilar, e nós mal soubemos esta situação, denunciámos juntamente com o município, chamamos os órgãos de comunicação social e dissemos claramente que aquele local onde a entidade se preparava para descarregar o lixiviado era um caudal intermitente, ou seja, quer dizer que durante um longo período do ano aquele ribeiro não tem água. Se não tem água, a única água que ia correr naquele ribeiro era a água lixiviada do aterro. Pronto. E após a nossa denúncia, neste caso a entidade competente da tutela deferiu o processo, ou seja, indeferiu o processo, peço desculpa. Ou seja, cancelou o pedido da entidade de Recibo Longo. E para nós isso foi uma vitória que nós conseguimos atingir, como outras que também atingimos, nomeadamente a proibição dos resíduos de amianto naquele aterro. Ou seja, para fazer aqui um enquadramento, o aterro de Sobrado é considerado um aterro de resíduos industriais não perigosos. E o amianto é considerado um resíduo perigoso. E o que aconteceu durante muitos anos foi que a tutela deixou a entidade receber resíduos de amianto misturados com outro tipo de resíduos, nomeadamente biodegradáveis. E isso é uma ilegalidade. Isso é tão verdade que nós tivemos acesso a um ofício da CCDR que fez chegar à entidade Recibo Longo em março de 2020, na qual proibiu a entidade de receber amianto desde essa data. Portanto, e aquilo que a entidade sempre... Portanto, agora não está a acontecer, não está a receber amianto. Neste momento, ainda fizemos um pedido recentemente, no dia 13 do mês de junho de 2020, à CCDR, e disseram-nos novamente que a Recibo Longo continua proibida de receber amianto no aterro da Recibo Longo. Ou seja, que seja do nosso conhecimento, não. Mas há uma, já agora se me permite, sim. O engenheiro Diogo tocou numa questão, a empresa tem feito uma enorme pressão junto da IAPA para autorizar a descarga nos cursos de água, nas linhas de água.
o que é um crime ambiental da maior gravidade. A IAPA tem mantido a sua palavra, e isso tem que ser dito, mas a pressão da empresa é brutal no sentido de forçar. Veja, imagine, estes custos de água não são custos de água com água todo o ano. E, portanto, a pressão existe. Isto é um conflito com muita complexidade. Eu sei que a IAPA tem mantido a opinião, e bem, e também o registro, e já o transmiti, mas a empresa não desiste da pressão no sentido de utilizar as linhas de água para fazer descarga digamos assim, de efluente. Pois, pela Recife Longo. Exatamente. Era exatamente o que estava a referir o engenheiro Diogo Isto Oliveira. significa que tanto a autarquia como a Associação Jornada Principal têm de continuar a estar muito atentos àquilo que poderá acontecer, ainda que sem conhecimento das entidades competentes, porque pode acontecer, engenheiro. Senhor engenheiro. O que é que... Não tem mal. O que é que está aqui em causa neste momento relativamente ao aterro sobrado? É que nós estamos a assistir ao jogo do empurra, ou seja, o Sr. Ministro do Ambiente empurra para a CCDR, a CCDR empurra para a IAPA, e quem sofre no meio disto tudo é a população do sobrado, porque nós diariamente é que levamos com gaivotas, com ratos, com insetos, com cheios nauseabundos, e no fundo perdemos a qualidade de vida que tínhamos. E Sobrado sempre foi uma zona rural e era conhecida por essa ruralidade, ou seja, as pessoas conseguiam andar nos campos, andar a brincar com as crianças na rua, algo que neste momento isso não é possível. Era uma localidade aprazível e deixou de ser. Algumas pessoas queixam-se que, isto deve acontecer especialmente no verão, e já estamos lá perto, não é? Queixam-se que têm de manter quase durante todo o dia as janelas fechadas por causa do cheiro nauseabundo. Sim, isso é uma realidade que eu não digo só na altura do verão, e acontece todo o ano. Os cheiros nauseabundos acontecem todos os anos em Sobrado, infelizmente. Portanto, aquilo que a entidade diz é que são situações pontuais, e o pontual em Sobrado é o dia-a-dia. Pronto, só que, claro que a entidade diz sempre que, de certa forma, isto é pontual, nós cumprimos tudo, nós estamos legais, a associação não tem conhecimento. O que é certo é que ao longo desta luta, que já vai há mais de 2 anos, as provas têm ditado o contrário, ou seja, quer dizer que aquilo que a entidade diz que tem tudo direito, na realidade vem-se a comprovar com inspeções, por exemplo, do IGAMAOT, com inspeções feitas pela entidade gestora das águas residuais de Valonga, Viwater, que neste momento tamponou o coletor por vários incumprimentos que surgiram no passado. Portanto, esta entidade, no fundo, tem que se defender. E nós temos que defender a população do Sobrado, que é esse o nosso grande objetivo, não é outro senão defender o interesse do Sobrado. O Sr. Ministro do Ambiente admitiu há relativamente pouco tempo que este aterro está autorizado, mas que não deveria receber a fração biodegradável de grandes produtores de resíduos, como é o caso dos centros comerciais e dos hipermercados. Ora, dizer isto não significa que não vão lá parar estes resíduos ao aterro, não é? O problema, o engenheiro Diogo, repare, isto é muito simples. O Concelho de Valongo já tinha uma experiência antiga. Hoje não há memória, talvez aquelas pessoas que têm mais alguns anos de experiência e de vida, mas nós tivemos um problema há muitos anos na freguesia de Irmesinde, que era a Fertor, recordam-se, e quer dizer, estas coisas, instalou-se ali uma unidade privada, depois foi convertida numa unidade pública e hoje é um exemplo de sucesso. A Lipor é hoje considerada um bom exemplo, mas a verdade é que durante anos a fio, eu conheço bem o processo porque eu fui daquelas pessoas que na altura ia para a porta da Fertor, junto com o atual Presidente de Junta, o João Morgado, lembro-me perfeitamente. Muitas vezes estivemos lá a queixar-nos das condições em que operava, digamos assim, aquela atividade no tempo em que se chamava Fertor. A verdade é que isso devia ter servido para aprender. E não se aprendeu. Quando em 2006, 2007, foi vendido à população, porque isto é importante ter esta noção, aquilo que foi dito à comunidade é que iria ali nascer um centro de valorização dos resíduos. Na prática... Aqui em Sobrado, está em Sobrado. Além do tal centro de recepção de resíduos de construção, era um grande investimento para valorização de resíduos.
industriais. Só que na prática, o que é que Era a tal acontece? pretensão económica, não é? Não, vamos ser... O que é que na prática acontece em Sobrado? É um buraco. Eu vou usar uma linguagem simples. Na prática, não se faz nenhuma valorização. Aquilo é um buraco que neste momento, já tem uma profundidade enorme de resíduos. Nós não sabemos muito bem o que é que lá foi enterrado, não é? E é um buraco. Na prática, é um buraco. Ali não se faz valorização nenhuma, ainda por cima. E isto é grave. No meu entender e no entender de muitas pessoas, foi mal licenciado. E, portanto, infelizmente... Nossa, Presidente, mas quando foi da licença urbanística, precisamente o parecer dos técnicos, com certeza, diziam que este aterro seria uma mais-valia para o município. Daí ter havido aqui uma violação do plano. Isso não seria basta... uma fuga... Isso não basta para licenciar. Para não haver a tal violação. Sim, mas isso não basta mas para era licenciar. a tal pretensão económica que, de resto, a Associação Jornada Principal. Emília, deixa-me contar um episódio. Eu, quando fui eleito em 2013, logo passado uns meses, recebi uma empresa que queria instalar uma pocilga industrial, mas uma coisa enorme, numa zona não muito distante. E eu disse-lhes: olha, eu não quero. Não vão instalar isso aqui. Portanto, só é instalado o que se quer, não é? Não é assim como se diz. Se a Câmara Municipal, à época, tivesse dito com toda a clareza: opá, tenham paciência, aqui não. Porquê? Porque está em cima do povoado de Sobrado, está próximo de uma escola e nós já pagamos o que tínhamos a pagar com a Fertor. Nós já pagamos uma fatura elevada. E, portanto... eu, na altura, essa pocilga não foi para ali. Há de ter ido para outro sítio. Quando é da instalação, quando se pretende instalar este tipo de infraestruturas, o que acontece é que poderá haver as câmaras não são obrigadas contrapartidas ou benefícios para os municípios, e neste caso não. Depende, isso depende, é muito simples. Este investidor que nos foi bater à porta, que queria fazer uma grande pocilga, mas um investimento avultadíssimo, muito moderno, muito avançado... eu disse-lhe, mas isso é um investimento que tem odores. Pois, é um problema. Também fazia oferecia muitos benefícios. Mas a pessoa aí tem uma capacidade de decidir. Ou quer ou não quer. Nós não podemos... Sabe que às vezes, no tipo de investimentos, não interessa se depois eles vão ter impactos a seguir muito negativos. Pois haverá mais prejuízos que benefícios. Só não há é? uma resposta possível, é dizer: olha, não, obrigado, já demos para esse peditório. Aqui o erro foi ter aceito aquele investimento em Sobrado. Porque este investimento em Sobrado é uma fonte de conflito permanente com a população. Não tenho dúvidas nenhumas. Pelo que foi dito pelo engenheiro Diogo, pelo dia-a-dia. Porque a própria operação traz conflitos. Ou os odores, ou a questão da água, ou a questão do... Agora não foi referido, mas nós temos os registros, porque repare, quando se depositam resíduos orgânicos com outro tipo de resíduos, muitas vezes dá origem a combustão. E são vários os casos de chamadas dos bombeiros ao local por esse facto. Pelo facto de haver combustão. Muitas vezes a combustão até é subterrânea. E, portanto, nós sabemos, isto não é novo, isto não foi a primeira vez, este aterro não é o primeiro da história. Os impactos que podem ter. Nós sabemos, por isso é que nós avaliamos muito bem os investimentos e sabemos o que queremos e o que não queremos. E isto, naturalmente, não fui eu, não passou por mim, tenho pena. Se fosse eu, na altura tinha dito não, porque tenho a noção plena do que é que isto é. Eu já lhe disse, eu vivi intensamente uma parte da luta contra a Fertor. E, portanto, aquilo que me choca foi não se ter aprendido. Não se aprendeu e voltou-se a cometer o mesmo erro. Sr. Engenheiro, pelos vistos, este conflito permanente vai continuar até 2026. O que é que a Associação pretende fazer? A Associação vai continuar a lutar contra o encerramento do aterro. Conforme o Sr. Presidente da Câmara acabou de referir há pouco, a população foi toda enganada. A população e também, diria eu, quase todos os partidos políticos foram enganados por este projeto, porque se formos ver o histórico passado,
na altura ninguém se opôs ao projeto. Pronto, e eu acho que as pessoas todas, como disse bem o Sr. Presidente, associaram isto a um projeto inovador na área do tratamento de resíduos, porque se tiver o cuidado de solicitar à CCDR a memória descritiva do projeto, é um projeto muito arrojado, um projeto que visa recolher e eliminar todo tipo de resíduos nas serras do Grande Porto. Portanto, tudo o que se vendeu-se um plano, um projeto XPTO na área da economia circular e, na realidade, aquilo que aconteceu foi precisamente o contrário. Ser engenheiro, desculpe, em breves palavras, se continuarmos neste impasse, pondera a possibilidade de recorrer às vias judiciais? A associação, neste preciso momento, ou seja, esta semana até sexta-feira, vai intentar uma ação popular, nomeadamente contra 3 entidades, a solicitar, no fundo, a nulidade das licenças urbanísticas, porque, no nosso entender, o aterro foi mal licenciado, ou seja, o fundamento que está por base da licença do aterro, na nossa opinião, não é válido. É importante referir que, na proximidade de cerca de 300 metros do aterro, tem uma escola profissional que já existia no local, onde andam diariamente muitos alunos que estão impedidos de ir ao recreio, porque não podem com o cheiro nem com os mosquitos. Temos o complexo habitacional do Alto Vilar, também a cerca de 300 metros do aterro, que já existia. Portanto, qualquer técnico que esteve envolvido neste licenciamento, se tivesse ido ao local, percebia claramente que aquele aterro não podia ser naquele local, porque estava em cima da população de Sobrado e em cima de uma escola profissional que já existia. Portanto, nós não podemos agora daqui para a frente estar sempre a corrigir um erro com outro erro, não. Nós temos que assumir que, de facto, houve aqui um erro técnico no licenciamento do aterro. Esse erro tem que ser corrigido, só uma solução, encerrar o aterro e aquele local ser rapidamente convertido num espaço verde que seja para o usufruto da população de Sobrado. Sr. Presidente, para terminar, tendo em consideração a cada vez mais importante defesa do ambiente, a autarquia também defende o encerramento do aterro? Sim, sim. Não, é a única solução. Quando algo está mal licenciado, nós temos de ter a coragem de encerrar. Neste momento, só mesmo um tribunal e naturalmente as entidades do Estado, porque, repare, esta entidade só funciona com as licenças. Se lhe tirarem as licenças, deixa de operar, como é óbvio. Elas podiam... O processo de renovação das licenças foi também, em si, uma decisão errada. E, portanto... O conflito poderia ter terminado aí, não é? Podia ter diminuído com menos licenças, podia-se ter dado passos no sentido de resolver o problema. Esta ação popular pode ser eu vou um dizer, passo importante. a minha experiência de vida, eu muito novo comecei eu gosto muito do ambiente, quem me conhece, vou muito às serras, gosto muito das serras. Quero dar os parabéns à Associação pela colocação do baloiço. É uma forma muito inteligente de chamar a atenção para o problema. Os meus parabéns. Mas para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito positiva e sou uma pessoa que acredito. Acredito muito na força das pessoas e na força, sobretudo, da razão. E a razão está do lado da população. Não vale a pena. Aqui, a única solução viável é, naturalmente, o encerramento deste aterro. Parece que não é isso que entende o Governo, porque as licenças têm sido constantemente se os tribunais entenderem de outra forma, só há um caminho, que é cumprir exatamente as decisões dos tribunais. Sr. Presidente, muito obrigada por ter participado nesta edição do Em Destaque. Ser engenheiro, obrigada e tenha um bom regresso, porque sei que não está cá perto. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, e Diogo Oliveira, da Associação Jornada Principal, nesta edição do Em Destaque, que esteve aqui no Em Destaque, o aterro de Sobrado, que tem dado muito que falar e que, pelos vistos, a polémica vai continuar por mais algum tempo. Boa tarde.